Olá, nono ano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam aí continuando os cuidados necessários nesse momento de isolamento social. Hoje nós vamos fazer uma revisão do que a gente estudou até agora. De que forma? Através de correção de atividades. Como serão feitas essas correções? Qual será a dinâmica dessa videoaula? A gente vai começar corrigindo aquela primeira atividade avaliativa que foi passada para vocês realizarem na primeira semana do isolamento social. Após a correção da atividade avaliativa, a gente dá sequência corrigindo as atividades do livro. Lógico que a gente vai iniciar essa correção das atividades do livro e nas próximas videoaulas a gente vai continuando a correção, correto? Quais os assuntos que a gente vai tratar nessa videoaula de hoje? Lá na unidade 1 a gente viu sobre globalização e na unidade 2 a gente trabalhou produção e trabalho. Esses serão, os assuntos que a gente tratará, ok? Vamos lá? Vamos começar a correção das nossas atividades, iniciando pela correção da atividade avaliativa. Questão número 1. Podemos pensar em conceitos de mundialização e globalização de forma distinta, ainda que estejam relacionados. De que maneira a mundialização está inserida no processo de globalização? Então, quando falamos aí do conceito de mundialização, estamos nos referindo às questões de integração econômica, expansão de mercado, fluxo de capitais, que são possíveis aí a partir de quê? Da globalização. Questão número 2. Assinale a alternativa que destaca uma consequência negativa diretamente relacionada à globalização. Então, na letra D, a gente tem a ampliação das atividades ilegais internacionais, como a gente falou durante as nossas aulas. Tráfico de armas, de drogas, Então, a alternativa correta é a letra D. Número 3. É possível afirmarmos que o acesso ao modo de vida da globalização é democrático? Por quê? É uma resposta pessoal, mas a gente sabe que uma parte grande da sociedade está aí às margens da globalização, porque não tem acesso a esses recursos, A gente falou aí sobre a África, a maioria dos países, as pessoas não têm nem o que comer, quanto menos aí essas tecnologias, tá? Então, considere essas questões para elaborar a resposta de vocês. Questão número 4, temos aí algumas alternativas, algumas afirmações sobre os tecnopolos. Então, a gente já vai analisar aí a questão número 3, onde fala que os parques tecnológicos reúnem diversas atividades de pesquisa e desenvolvimento como institutos, empresas e universidades, que está correto, e a alternativa 4, onde os tecnopolos estão relacionados à terceira revolução industrial e podem receber incentivos da iniciativa privada e pública. Então, as alternativas corretas são número 3 e número 4. Então, vamos marcar a letra C. Sobre a ONU, assinale a alternativa correta. A ONU tem como objetivo discutir novos rumos do mundo e evitar os conflitos armados. Então, a alternativa correta é a letra B. O Banco Mundial, qual que é a função do Banco Mundial? Lá na questão 6, ele vai atender apenas países que estão em desenvolvimento, fortalecendo-lhe os empréstimos. Então, a alternativa correta, a número 6 é a letra C. Questão 7, que indicadores compõem o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano? Então, a gente tem a expectativa de vida, o rendimento nacional bruto per capita e a média de tempo de estudos. Então, são esses 3 indicadores. Número 8, temos aí um texto falando sobre a pobreza extrema. Após a leitura do texto, a pergunta é: o texto se refere à pobreza extrema? Explica esse conceito. Então, já estudamos também sobre essa questão. A pobreza extrema ocorrerá com pessoas que vivem na miséria, com menos de 1,90 dólar por dia. Então, vocês multipliquem aí, façam aí a conversão, para vocês verem quanto que dá isso em real e como que uma família consegue sobreviver com esse valor. É o que dificulta, por isso falei de pobreza extrema. Questão número 9. A Organização das Nações Unidas, a ONU,
foi criada com o fim da Segunda Guerra Mundial. Apresente um objetivo econômico, um objetivo social e um objetivo geopolítico desse organismo. Então, começando pelo econômico, o que ela pretende? Promover o desenvolvimento econômico de todos os países. No âmbito aí social, defender a igualdade, a liberdade e o direito dos indivíduos. E no geopolítico, manter a paz entre os países. É o principal objetivo da ONU. Questão 2 pergunta o que é PNUMA e citar uma conferência que, de acordo com seu protocolo e seu objetivo. Então, o primeiro conceito é o programa PNUMA, né? O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Podemos citar aí, então, o protocolo de Kyoto, que teve o objetivo de reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Outro, a Conferência do Rio+10, que pretendia diminuir a fome e a carência de água potável. Ok? Vamos, então, agora começar com a correção das atividades do livro, começando com as questões 1 e 2, que estão lá na página 49, que é interagindo com a história, a construção de Ocidente e Oriente. Como surgiu a noção de Ocidente em oposição ao Oriente? Qual que foi o início de tudo isso, gente? Então, foi lá com os gregos e os romanos, diferenciando-se dos povos asiáticos, e foi consolidada quando o Império Romano passou de ser dividido em duas partes, o Ocidente e o Oriente. A questão 2, temos um texto aí que fala: nos Estados Unidos e na Europa, o Brasil não é Ocidente. Nós não somos ocidentais. Mesmo a China, na Índia, no Oriente Médio e na África não nos inclui no mundo ocidental. Com base nos estudos sobre a colonização do Brasil e o papel do país no atual cenário internacional, responda: o Brasil deveria ser considerado oriental ou ocidental? Explique. Então, a gente tem aí duas situações, na época da colonização e no cenário atual. Então, de acordo com o histórico lá da formação territorial do Brasil, ele podia fazer parte dos países ocidentais, porque a gente herdou aí parte da cultura europeia, principalmente a religião católica. Por outro lado, se a gente for analisar a participação do Brasil no cenário atual, seria possível afirmar que ele não é ocidental, em virtude aí dos aspectos econômicos. O Brasil negocia com a China, com a Índia, não é isso, gente? Ok? Terminando, então, esse momento de correção. Se ainda assim tiver persistido alguma dúvida, o que vocês farão? Entre em contato comigo pelo e-mail. Todos vocês já têm o meu e-mail, a gente conversa por lá. Combinado? Então, até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus, continuem se cuidando. Um abraço!